Olá, tudo bom? Boa noite para vocês. Olá pessoal, super boa noite. Mais uma segunda-feira aqui, graças a Deus, com vocês, para que a gente possa compartilhar os nossos estudos. Oba, Sara, tem mais gente chegando, Espíndola, que prazer, muito obrigada pela presença de vocês. Pontualmente, mais uma vez, às 9 horas, nessa segunda-feira tão especial, 28 de setembro Quente. de 2020, para falar de um tema que é um tema antigo de estudo, mas que também é um tema muito atual. Frequências. E onde estão as frequências? O que elas fazem no nosso corpo? Se elas estão só no nosso corpo? Onde elas podem mudar a nossa realidade, a nossa saúde? Então a gente vai falar de muita coisa, né, Dr. Davi? Sim. É um assunto que é antigo, mas ao mesmo tempo a maioria das pessoas não ouviram falar, e quando ouviram é muito difícil de você assimilar isso, porque está no mundo invisível, naquilo que a gente não enxerga. Então aquilo que a gente não enxerga parece que não existe, né? A gente costuma colocar como real aquilo que os nossos 5 sentidos captam. E na verdade o que nossos 5 sentidos captam é um mundinho muito pequenininho em relação ao mundo invisível, que é o mundo maior, né? Exatamente. E como a gente sempre inicia às 9h05, pessoal, e chegando, a gente está dando uma breve introdução do que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de onde essas frequências são utilizadas no momento, que graças a grandes estudiosos, pesquisadores e terapeutas e médicos maravilhosos, hoje nós temos acesso a aparelhos incríveis, aparelhos que podem contribuir muito na terapêutica, contribuir muito no processo de construção e reconstrução da saúde física, mental, emocional, porque todos esses aparelhos lidam com frequências em vários âmbitos e a gente vai entender melhor ao longo da live. Isso. Gente, nós vamos mostrar aqui alguns equipamentos. Nós não vamos mostrar eles funcionando, né? Só vamos dar uma ideia para vocês. Eu quero deixar claro que existem equipamentos no mundo inteiro, de vários fabricantes. A gente mesmo se depara, alguém chega pra gente, vocês conhecem tal aparelho? Vocês conhecem? A gente não, mas aí você vai pesquisar, você vê como é que o aparelho funciona, e normalmente todos funcionam muito parecidos. São frequências aonde? No mundo físico, no mundo elétrico, no corpo magnético, no corpo emocional. Então você consegue ter acesso à base de ondas, estimulando ou destruindo o que você deseja em todos esses corpos, utilizando frequências, né? E a Zaika vai dar uma breve historinha dessas frequências, que ela já vem sendo estudada desde quando o microscópio começou a ser utilizado. Porque no microscópio você vai e observa que tudo está vibrando, tudo tem uma vibração. E essa vibração ela segue um ritmo. As hemácias vibram do mesmo jeito, os leucócitos vibram do mesmo jeito, os nossos fígados vibram do mesmo jeito, né? Quando eu falo português igual a Zaika fala português. A gente tem timbres diferentes, só que o português é o mesmo, entenderam? Essa ideia da gente entender frequência, hoje nós vamos dar uma pitadinha para vocês, para aguçar a curiosidade e que vocês possam aprofundar, pesquisar. Eu vou dizer para vocês, a gente vive estudando esse negócio e cada dia que passa a gente vai entendendo mais um pouquinho. Nós temos professores também que nos ajudam e estamos aí nessa caminhada bacana, entendendo aí como o nosso corpo humano funciona nos mundos invisíveis, para a gente poder ter uma alteração, uma estimulação, uma melhora no mundo físico. Com certeza, e mais uma vez o nosso propósito aqui
contribuir com vocês, com conhecimento, com aquilo que é real na nossa vida. Então, o que a gente está trazendo hoje é real hoje, eu não sei amanhã, mas hoje na nossa vida é um fator de extrema realidade, veracidade, saúde, mudança de ação, de qualidade de vida, com os nossos clientes e pacientes também. Então é isso que a gente compartilha hoje com vocês, tá bom? Gente, vou dizer, aqui na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, a gente faz a mesma coisa. A gente utiliza dessas tecnologias. Inclusive, hoje no jantar, a gente acabou de jantar, o meu filho estava lá triste da vida, porque alguns parentes não querem nos receber em casa nesse momento, né? Aí ele fala assim, pô, pai, mas a gente tem as frequências aqui, né? Para nos tratar, ele tem 10 anos, para nos tratar e por que... Eu falo, filho, olha, é difícil as pessoas aceitarem, entenderem esse processo. É muito mais fácil a gente segurar um comprimido e acreditar no comprimido do que acreditar num som. Mas é muito interessante todos vocês podem escutar uma música e perceber um estímulo, e escutar outra música e ficar para baixo. As plantas também funcionam da mesma forma. Já dizem há muito tempo, ó, você pode colocar uma planta com uma música de rock, com uma música, vamos dizer assim, uma letra muito ruim, ela pode apodrecer ou crescer lentamente. Se você põe uma outra parecida com essa primeira, numa outra música que estimula, ela vai crescer mais rápido. Olha a diferença. Então, se uma planta que tem uma sensibilidade, é um ser vivo igual a nós, ela tem essa sensibilidade, essa diferença, por que a gente não vai ter? Nós temos também, né? E é nisso que a gente está se aprofundando e entendendo, justamente para poder trazer esse entendimento para os tratamentos, para poder beneficiar as pessoas. Então, como o Dr. Davi falou em som, nós vamos falar que o som, iniciando a nossa live, tem um padrão primordial, eu digo que ditado pelo Criador, de organização de todas as coisas, das nossas células, dos objetos, dos sons, de todas as coisas que contém nele e nele mesmo, tá? Que é o padrão de frequência. Esse padrão de frequência, ele se organiza de acordo com o local e a necessidade. Assim a gente pode entrar num padrão muito específico, que é o de afinação. Quando a gente fala de afinação das músicas, há muitos anos atrás foi decretado que o padrão de afinação teria que ser mudado de 432 Hz, que os cientistas entendiam que é um padrão natural das plantas, da natureza. De harmonia. Dos equinócios, do Sol, da Lua, do planeta, do tempo, né, do planeta, assim como em ressonância com o nosso corpo. E foi mudado o padrão de afinação dos instrumentos, das músicas, para 440 Hz. Alguns estudos dizem que essa mudança não muda, não influi em nada. Outros dizem que pessoas expostas a muito tempo de músicas dentro desse padrão de 440 Hz perdem a sua criatividade, perdem a sua liberdade de expressão e ficam pessoas mais manipuláveis. E não é nada disso que a gente quer, né? Infelizmente a gente passa por isso e eu não sei se tem algum veículo ou se tem algum tipo de intenção comercial em cima disso com a população, mas a intenção, mais uma vez, não é entrar em polêmica e sim dizer para vocês que tem muito mais coisa, instigar vocês a pesquisar e a estudar o que frequência faz com o seu corpo, com a sua saúde, com os seus objetos, com a sua vida. Como colocar frequência em algum objeto, em alguma coisa. Então, passando rápido sobre o som de 432 Hz, que é a frequência de total harmonia, para a afinação atual de todas as músicas 440 Hz, que não é tão saudável, tá? Como foi falado por alguns cientistas, não sou eu que estou dizendo, estou replicando aqui para vocês, tá?
E agora a gente vai entrar num padrão de tratamento. Quando a gente fala em saúde física, em saúde dos nossos órgãos, cada órgão tem uma frequência, né, doutor Davi? Sim, cada órgão emite um som. Exato. Certo? Esse som é a frequência, para vocês entenderem, certo? A gente não escuta, porque a amplitude desse som é muito pequenininha, o volume é pequeno. Mas se a gente pudesse ter a sensibilidade, a gente ia perceber que o fígado tem um ritmo, que o pâncreas tem um ritmo, que o baço tem um ritmo, o coração tem um ritmo maravilhoso. Eles têm uma harmonia. O corpo tem uma frequência específica no seu conjunto, que nem assim, a raça humana tem uma frequência, mas nós temos frequências individuais. Então os órgãos têm frequências individuais. E é isso que a gente quer lidar quando a gente fala em tratamento por frequência. Nós queremos que aquele órgão trabalhe em harmonia na sua frequência. A frequência, toda a frequência, vamos dizer que você está escutando uma música. A música é a frequência. Agora, a música tem um volume, certo? Está mais alto ou está mais baixo. Você observa que quando está mais baixo, ela canta igualzinho, como se estivesse mais alto. Só que você escuta, quando está mais alto, mais nítido. E quando está mais baixo, menos nítido. Quando seus órgãos estão funcionando bem, eles estão plenos, o som, a amplitude dessa frequência está mais elevada. Quando ele vai perdendo voltagem, ele vai perdendo energia por vários motivos, essa amplitude vai diminuindo. Aí o som dele vai ficando mais baixinho e, obviamente, com menos energia, ele vai estar trabalhando menos, fazendo menos a função que lhe cabe. Entenderam? É mais ou menos assim. E não tem como falar em frequência, falar em energia, falar em vibração, sem falar em um grande cientista que contribuiu e que se apresenta vivo entre nós a nível de energia até hoje, que é Nikola Tesla. Nikola Tesla foi muito mal compreendido em seus estudos, em suas investidas diante da intenção de curar as pessoas. Só que ele deixou pra gente muitos legados e graças ao empreendedorismo de grandes cientistas como Alexandre Távola e muitos outros, a gente hoje tem acesso a muitos aparelhos maravilhosos. Quando a gente chega a pensar em frequência, em energia, em som, Nikola Tesla diria pra gente que isso está em tudo, que tudo é energia. Então, quando eu mostro para vocês a minha mão, eu costumo dizer que aqui não tem nada, aqui só tem um conjunto de condensação de energias. E quando eu acelero, vocês quase não conseguem ver minha mão, mas ela continua aqui, até que ela vai subir. Então, quanto mais você pensa em frequência, em velocidade, em todos esses padrões, você consegue encontrar um pouquinho de como funcionava a mente desse grande cientista. E ele ainda dizia, né, que a ciência provou que tudo é feito da energia e que se a gente conseguisse compreender que tudo é energia, frequência e vibração, a gente encontraria a chave para todos os segredos do universo. Então, a partir de hoje, comece a observar todas as coisas a partir dessas 3 coisinhas que eu falei: energia, frequência e vibração. Seja uma vibração emocional, seja uma vibração de momento ali com temperatura, seja com uma frequência sonora, tá? Seja como for. Então comece a observar mais para que você consiga ter mais amplitude de ação na sua realidade, na sua saúde. Gente, eu não sei se vocês acompanham a história. Tem lá aqueles 2 irmãos nos Estados Unidos que dizem que inventaram um avião. Teve Santos Dumont que disse que inventou um avião. Teve outro lá na Ásia que inventou um avião. E eles inventaram muito próximo de tempo, porque quando nós temos a consciência é implantada no inconsciente coletivo.
e ela vai brotar na cabecinha de algumas pessoas, e na maioria das vezes essas descobertas elas estão ali num mundo, num lugarzinho sendo falada, e no outro lado também do mesmo jeito, no mesmo padrão. Quando começaram a despertar sobre essa questão de frequências, teve vários locais no mundo que apareceram cientistas, pessoas que se despertavam para esta questão, né? Um deles foi um cientista médico americano chamado Raymond Rife. Eu posso dizer que ele foi o responsável por o primeiro a utilizar frequências para tratar de doenças, de pessoas ou mesmo de parasitas. Como é que ele começou a descobrir questão de frequências? Ele era um cientista e estava desenvolvendo um super microscópio. Estava já descoberto, né, o microscópio, e aí estavam aperfeiçoando. Ele estava aperfeiçoando. E na observação dele lá, vendo o bichinho da tuberculose, ele viu que ele tremia, que ele tinha uma frequência. Foi quando ele começou a observar e aprimorar como captar essa frequência. E no caso, na época, ele descobriu a frequência de mais ou menos 8 agentes patogênicos, e ele conseguia, através dessas frequências, da inversão dessas frequências, tratar esses agentes patogênicos em outras pessoas. E aí ele foi observar também células tumorais de certos tumores da época, que ele também observou que tinham frequências. E ele fez o mesmo tipo de tratamento e teve muito sucesso. Na época, ele apresentou essa descoberta num jantar para vários outros médicos e cientistas. Foi aplaudido de pé no momento que ele estava apresentando, saiu de lá feliz da vida, porém, logo em seguida, ele teve uma retaliação muito grande na sua descoberta. Teve o seu laboratório queimado, teve os seus manuscritos, né, roubados, e ele acabou tendo vários problemas na vida dele, acabou morrendo na tristeza e assim por diante, certo? Mas esse é um tipo de coisa que não fica apagado. Isso aí gera uma energia enorme, porque existe verdade por trás disso. Onde os nossos espíritos querem é a verdade, aquilo que a gente pode crescer como consciência. E falar em consciência, a gente tem que pensar, quando eu falei lá atrás para vocês a questão da frequência primordial do universo, 432 Hz, a gente costuma dizer que é uma frequência matemática, e esse mesmo cientista chamaria essa frequência da frequência de ouro, né? Ou a frequência Pi. É uma frequência perfeita, uma frequência em que, se a gente for comparar a frequência do corpo humano, que faz toda a ressonância com ela, a gente consegue medir em hertz a frequência do corpo humano, que é em torno de 62 MHz até 70 Hz. Na época, a pesquisa que ele fez, 70 MHz, foi essa pesquisa. Hoje nós temos algumas outras opiniões, tá? Mas para que vocês possam pegar aí a base do que a gente quer dizer, tudo é frequência. E hoje a gente já tem como medir frequências de vários bichos, vários patógenos, de tudo, na verdade, de tudo. De tudo. Certo? E houve esses estudos, né, despertando que as coisas elas vibravam, elas tinham uma frequência própria, e aí eles começaram a perceber que cada estrutura tem a sua frequência, nada tem a sua frequência igual. No mundo físico, olha gente, tem um mundo físico, tem um mundo emocional. Às vezes as pessoas falam assim, olha, vibra numa frequência maior, frequência do amor. A frequência do amor é 528 Hz, mas o seu corpo não pode vibrar 528 Hz, porque o seu fígado lá vibra a 17 e poucos Hz, entendeu? O seu cérebro, ele vibra entre 4 Hz, 7 Hz, 8 Hz. Vocês entenderam? Então, assim, a frequência do corpo humano é uma frequência baixa. Quando a gente fala em 532, 528, 432, nós estamos falando no campo emocional. Essa frequência sonora,
ela vai influenciar seu corpo emocional, que vai influenciar o seu mundo físico, certo? Você tem cada ponto de energia sua, suas usinas de energia, que nós chamamos de chakras, eles têm uma frequência específica. Quando eu toco um tambor, bum, 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 que emite uma frequência do seu chakra, você sente uma energia, você se sente mais energizado naquilo. Então, os antigos trabalhavam muito nesses sons, dum, dum, aí mudava um pouquinho. Os egípcios, os gregos, os tibetanos, até hoje atuam com a cura por vibração de tambores. E é comprovado, gente, processos de explosão de bactérias, de bichos microscópicos. É possível acompanhar isso com a visualização microscópica mesmo, tá? A gente está falando aqui, tudo isso, eu sei que é novo para muita gente, mas com certeza, logo, eu espero que esse tipo de informação chegue a mais pessoas possíveis. Por quê? Gente, lá em 1925, George Lakhovsky, um grande parceiro do Nikola Tesla, se reuniu com ele e eles criaram um reator grande que tinha uma oscilação de altas frequências. E junto com isso, uma antena que tinha um vórtice, tá? Que emitia essas frequências específicas. Eles reuniram um grupo de pacientes dos mais, como se diz, surumbáticos possíveis que vocês possam várias imaginar. Patologias diferentes, né? E eles jogaram essas altas frequências. E, por incrível que pareça, a maioria daqueles pacientes conseguiram um processo de cura revolucionária. De melhora revolucionária. Clínica, né? Naquela época a gente não podia falar e até hoje a gente ainda tem uma certa restrição em trabalhar, né, com essas nomenclaturas, mas as respostas naquela época foram incríveis e foram abafadas, foram escondidas, foram queimadas, foram mudadas por vários tipos de interesse. Então, eu como terapeuta, eu digo para vocês, busquem compreender melhor todo o processo energético que envolve um tratamento de saúde. Medicação é importante? Sim, tem o seu lugar. Processo sonoro de ouvir uma música perfeita em 432 Hz? Sim, quando a gente busca um compositor que compunha em 432 Hz, burlando todo tipo de expectativa que vinha dele, Mozart. Mozart não aceitou nenhum tipo de afinação que gerasse qualquer tipo de distúrbio psicológico em quem o ouvisse. Então, as músicas do Mozart, elas provocam processos frequenciais de cura no nosso organismo. Tá. Então, agora, nessa introduçãozinha, vocês entenderam que as frequências elas já são estudadas há algum tempo por vários cientistas, aqui a gente nem falou todos, né? Tem países que estudam isso de uma forma muito mais profunda, a Rússia, a Alemanha. Agora o Brasil, ele tá assim, olha, páreo duro com eles, porque existem vários cientistas aqui. O Brasil, ele é um país onde as pessoas elas têm um acesso mental mais fácil, por incrível que pareça, pode ser, porque aqui a miscigenação é muito grande, né? Então nós temos núcleos específicos de pessoas que realmente estudam muito sobre isso e de pessoas que são comuns, que também procuram informações e já querem fazer tratamentos, querem ser tratados dessa forma, tá? E aqui nós vamos começar a falar um pouquinho desse mundo para você de tratamentos. Tem uma pessoa aí que perguntou assim, como é que eu utilizo essas frequências, né? Já. Então eu preciso falar de um outro cientista para a gente começar a falar, que é o Bruce Tainio, tá? Vocês vão encontrar muito aí na internet, Tainio, tá? E ele fez questão de falar muito sobre isso. Cada órgão nosso tem uma frequência específica e é aí que os grandes cientistas e pesquisadores fizeram a festa, porque a partir dessa informação foi possível decodificar a informação do fígado, do baço, do pâncreas, do coração e por aí vai. E aí eu vou deixar com o Dr. Davi, que ele adora esse tema e essa parte, vai lá. Gente, eu vou utilizar aqui um órgão
para explicar para vocês. Vou pegar aqui o fígado, ó. O fígado está aqui. O fígado tem sua função, ele é o órgão central do metabolismo. Quando as pessoas estão doentes, você pode ter certeza que o fígado não está funcionando bem. Pode ser câncer, pode ser doença autoimune, doenças metabólicas. O que você pensar, o fígado não está funcionando bem. A frequência dele abaixou, às vezes você vai ouvir isso. E de certa forma eu mesmo falava assim. Eu vou dizer assim, o som dele abaixou. A frequência do fígado é a mesma, mas ele diminuiu a amplitude, ele está mais fraquinho. Por ele estar mais fraquinho, as atividades responsáveis do fígado não estão funcionando adequadamente. As mitocôndrias dentro das células hepáticas não estão produzindo a quantidade de ATP que elas precisam. Vocês entendem isso? Por conta da baixa amplitude. O que pode ocasionar isso? Opa, nós já falamos isso aqui várias vezes. Intoxicação, parasitas, deficiências nutricionais, problemas emocionais, a poluição magnética, ó. Então, isso tudo, a gente está aqui, ó, na nossa volta e nos influenciam. Agora, se eu pego com equipamento desse a frequência do fígado, é como se o fígado fosse escutar a música preferida dele, deu para entender? Aí você joga essa frequência, que pode ser feita de uma forma elétrica, por plasma, por som, cada uma com a sua especificidade, um vai ser mais eficiente, outro vai ser menos. Aí chega essa frequência no fígado, o que ele vai fazer? Ele vai se recarregar. Olha que doido, eu sei que é difícil a gente compreender isso, mas ele vai se carregar. Se carregando, melhorando a sua amplitude, a sua voltagem, melhorando o seu pH, voltagem e pH andam paralelamente, ele vai começar a produzir uma quantidade de ATP maior. Para isso, ele óbvio que precisa de nutrientes, né? Não tem como. Então, o tratamento ele é feito em várias frentes para você poder ter sucesso. Aquele órgão, melhorando sua energia, ele vai começar a fazer o seu trabalho de uma forma melhor. Vai produzir as enzimas necessárias, vai jogar para fora aquilo que precisa ser jogado para fora, vai se restaurar, vai se comunicar com os outros órgãos. Ei, tireoide, você precisa funcionar. Ô pâncreas, eles são interligados, gente. Tudo está em comunicação, né? A gente escuta dos hormônios, das enzimas, que um produz, o outro vai lá e responde e tal. Tudo isso é feito com uma comunicação tão rápida que você não imagina, né? Você chega aqui, ó, toca seu dedo, tum, é rapidinho, já tá lá no cérebro. Você, caramba! Quando a gente fala em frequência, em sons, a gente pode imaginar uma orquestra que toca todo mundo junto ali, a mesma música com vários instrumentos. E assim a gente pode referenciar o nosso corpo humano, tá? O corpo humano cheio de órgãos ali, cada um na sua frequência, como disse, né, o pesquisador Bruce, e todo mundo ali em plena harmonia, cada um na sua voltagem, como diz ali o Dr. Davi, né? Cada um funcionando na sua amplitude, na sua frequência específica, mas todo mundo se complementando, como um grande relógio, que cada pecinha é fundamental. Exatamente, exatamente. Então, onde a gente está se deparando aqui? Em estimular o funcionamento do organismo através de frequências. Eu não tenho como usar uma frequência e estimular meu organismo inteiro. Isso não é... assim, usar 432 e tal, você tem uma melhora, uma amplitude, mas quando você utiliza, você percebe quais órgãos estão com a voltagem mais baixa e você joga a frequência deles, você é capaz... É mais ou menos como se eu pegasse você, colocasse uma venda nos seus olhos e falasse, aponta pra mim, te rodasse, aponta pra mim qual é a direção da sua casa. Você é meio tonto, sabe que sua casa tá pra qualquer lado, mas você não sabe apontar. Então, quando a gente devolve a frequência para aquele órgão,
É como se a gente tirasse a venda dessa pessoa, direcionasse, acalmasse ela, passasse a tontura e ela falasse assim, pronto, lembrei o endereço da minha casa, é pra ali, ó, norte. E a Zaika falou uma coisa que me lembrou aqui, uma coisa tão interessante. Vamos pensar assim, um paciente que está há muito tempo sem seu pâncreas funcionar, né? Está utilizando insulina e quer fazer uma terapêutica para o pâncreas voltar a funcionar. É possível, certo? Não estou dizendo assim que vai acontecer com todo mundo, mas vamos dizer que você consiga dar condições novamente para aquele pâncreas voltar a funcionar. A frequência do pâncreas jogado num pâncreas que não está funcionando é muito importante, que ele vai começar a lembrar algo que já está, como se diz, esquecido para ele. É a mesma coisa de eu chegar para você, você tem lembranças na infância que estão apagadas dentro de você. Aí, por exemplo, sua mãe e seu pai falam assim, fulano, você lembra tal coisa? Aí você... caramba, e aquilo ali ressurge de novo. É a mesma coisa com os seus órgãos. Eles podem ser estimulados a voltar a funcionar. E isso vai depender se eles não estão muito machucadinhos, né? Porque às vezes você tem uma doença autoimune que ela machuca muito a estrutura, a matriz desse órgão. Então, para ele voltar a funcionar, às vezes é um trabalho muito grande ou mesmo você não tem um tempo hábil para isso. Mas, quando você dá uma frequência específica para o órgão, ele lembra, ele é estimulado por aquela frequência a trabalhar naquela vibração, uma vibração, um trabalho mais perfeito, né? Ou seja, você quer ir de uma cidade para outra e você sabe que lá tem uma padaria maravilhosa que você quer passar. E aí você pega o endereço dessa padaria e fala, nossa, eu sei que é naquela cidade, mas eu não sei chegar lá. Você vai recorrer a algum aparelho que vai te auxiliar a chegar nesse lugar. E hoje a gente já tem esse aparelho, que é o GPS. Você vai colocar o endereço certinho, a quadra, a rua e o número do lote. E de preferência até já aparece o nome do comércio que você quer ir, da tal padaria. Porque lá tem os melhores produtos e mais saudáveis e de todas as formas para você escolher do jeito que você quer e pode, tá? Isso. Então, quando você utiliza esse aparelho, utiliza o endereço correto, e quando eu falo em aparelho, eu digo um bom aparelho de qualidade, de confiança. Quando eu digo endereço correto, utilize um profissional que garantia e que estuda e que busca informações de qualidade o tempo inteiro. Pessoal, nós estamos defasados. Se você já não estudou da semana passada para cá, as informações já mudaram, tudo muito rápido. O nível de informação, de frequência, de mutação, de transmutação que está acontecendo na nossa vida. Então, o grande segredo é você estudar. Então, quando eu falo em endereço, quando eu falo em local, eu estou dizendo aparelho e terapeuta. Se você pega um terapeuta que realmente, ou um médico que está dentro de toda essa visão, com certeza ele vai auxiliar você a chegar na padaria, chegar você no seu processo de tratamento da forma mais adequada, mais saudável e mais rápida ou mais assertiva possivelmente. Perguntaram aí se essas frequências são colocadas externamente. Então nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre alguns equipamentos que a gente tem acesso. Eu posso falar de outros que são aí utilizados no mundo. Mas olha só, nós temos esse aparelhinho que é de uma empresa chamada Matron, ok? Ele é um aparelhinho que ele emite ondas elétricas através desses handpieces que você pode segurar na sua mão ou você com grampos colocar no braço. Eu prefiro segurando porque a área de aplicação vai ser maior. Então, existem dois equipamentos. Eles têm um que é para desintoxicar, tem as frequências dos metais tóxicos, dos amálgamas, das ligas metálicas. Então, você vai servir para quelar essas estruturas. E eles têm outro aparelhinho que você vai trocando. Você coloca o cartãozinho assim, ó, cada cartão desse vem com um chipzinho com uma frequência.
Você pode escolher a frequência do fígado, a frequência, por exemplo, você quer fazer uma destruição do herpes, você vai usar o cartãozinho do herpes e tal. Aí tem lá uma pastinha que você vai guardando. Vocês entenderam? Com o endereço daquele tipo de situação que está acontecendo no seu corpo, daquele protozoário, daquele vírus, daquela bactéria, que já está com a frequência dela, o tamanho dela decodificado. E aí, colocado ali, quando você acopla o aparelho, aquela informação faz o seu corpo entender e aceitar aquilo entrar. E o bichinho, quando ele entra naquela frequência, só que ela está indo de forma invertida, a fazer ele o quê? Derreter. Olha aqui. Ele entra em vibração e vai ser destruído como se é destruído um copo de cristal que um tenor lá de uma forma aguda está cantando, né? Vocês já viram isso? É fácil você entender. O copo de cristal põe um som bem forte naquela frequência, ele quebra. Ou até um gelo no asfalto. Fica mais fácil pra gente imaginar o que é. Você pega um gelo e coloca no asfalto quente. O que vai acontecer com esse gelo? Ele vai derreter. Então, quando o bichinho recebe a frequência, ele não tem opção. A água tem opção naquele momento? Não, ela vai derreter e naquele momento só não vai desfragmentar, né, a água nesse caso. Mas vai derreter e o nosso corpo vai conseguir expulsar. Certo. Então, você está aqui trabalhando com frequência. Você pode dar a frequência de estímulo e a frequência inversa. A frequência inversa vai destruir, a frequência igual de estímulo vai alimentar. E esse equipamento, ele é muito próximo do funcionamento deste equipamento aqui. Esse aqui é o PCZap, já é uma outra empresa que fabrica, é a Nova Ciência. Diferentemente do outro, não é por cartão. Esse aqui já tem um programa que você tem acesso às frequências via computador. Então você escolhe lá, da mesma forma, fígado, herpes, você vai escolhendo o programa. E tanto um quanto o outro aparelho vai entregar essa frequência de uma forma elétrica. Tem um que eu adoro, que é esse aí, só que em versão de viagem, que é um microzapper. Você pode carregar no seu bolso, tem até uma experiência, né? Você quer contar? Eu não sei se a gente tem tempo. Tem sim, rapidinho. Então, o microzapper, ele é o mesmo aparelhinho que esse aqui, só que ele tem já frequências específicas para vírus, bactérias, fungos. E essas frequências, esse equipamento, para esse tipo de aplicação, foi desenvolvido por uma cientista canadense chamada Uda Clark, que você já deve ter ouvido falar muito, que ela sempre falou assim, que doença sempre vem acompanhado por um parasita, por isso ela desenvolveu esse equipamento. Eu vou falar rapidinho. A minha filha, ela fez foi fazer uma missão aí voluntária na África, em Moçambique. E ela levou um microzapperzinho, ele é pequenininho, ele é desse tamanho, tá? Ele é desse tamanhozinho assim, e também sai aqui um fiozinho e tem essas duas peças para você poder segurar. Então ela levou e ela ficava no quarto com uma colega e várias pessoas do mundo inteiro foram lá para a África. Todas as pessoas tiveram diarreia ou algum tipo de infecção, excetuando ela e a colega de quarto dela. Por quê? Porque 3 a 4 vezes por semana, quando elas chegavam no quarto, elas utilizavam aí o programa do microzapper, que gera em torno de mais ou menos 30 minutos, tá certo? Bom, isso aqui é uma forma de você passar eletricamente a frequência para o corpo, tá? Tem um outro equipamentozinho aqui, só um pouquinho, gente, deixa eu pegar aqui, que eu fui separando para vocês. Tem esse aparelho, que aqui é a Hidrovitalis. Tem a Hidrovitalis grande, tem a Hidrovitalis pequena. Essa pequena aqui, ó, ela tem 9 programas, 9 frequências, certo? Que uma é de purificação em geral, a gente fala que é detox geral. Nós temos a limpeza de toxinas metálicas, metais tóxicos, agrotóxicos, pesticidas, limpeza de aditivos químicos, solventes, frequência de harmonia, que é meio que a frequência do harmonizer para melhora do funcionamento dos órgãos, e assim são vários.
Aí como é que ele funciona? Ao invés de dar pela mão a frequência, você tem um eletrodo que se coloca na água salgada, você coloca o pé, vai escolher a sua frequência que você vai querer trabalhar. Esse aqui é muito bom para tirar toxinas, tóxicos do corpo, através de frequência. Olha, eu já ouvi muita polêmica em relação a esse equipamento, mas gente, eu vou te dizer, a gente utiliza isso o tempo inteiro. Esse aqui é daqui da minha casa, justamente quando a gente está com algum tipo de alteração ou frequentemente a gente vem usando para retirar alguma substância do corpo, porque nós, como eu já falei, nós vivemos num mundo tóxico. Quem vive num mundo tóxico tem que aprender a se limpar de uma forma frequente, né? Olha quem estava aqui chorando. Eu acho que queria conhecer vocês. Essa é a Hannah, a nova integrante da nossa família. E a gente está muito feliz porque ela chegou bem agitada e agora já começou a se acalmar, entrar na frequência da nossa casa, né? Então, tá apresentada. Agora fica quietinha, vai pra lá passear. Agora, a pesquisa do Raymond Rife foi por uma lâmpada de plasma. Ele emitia a frequência por uma onda de plasma, uma lâmpada de plasma. Agora era um aparelho enorme, né? E aí, com a tecnologia, que nem um computador, você vai conseguindo diminuir isso de uma forma mais compacta. E aí eu vou apresentar para vocês um equipamento que emite frequência via lâmpada de plasma, é uma luz. Espera aí. Esse aparelho que ele vai mostrar para vocês é o RPD, tá? O RPD, ele tem dentro dele mais de 5.000 frequências. Esse aqui também fica na nossa sala, na nossa casa. E a gente, quando chega da clínica, quando chega dos atendimentos, ele chega do plantão, a primeira coisa que a gente faz é passar pela frequência, né, ali na sala, todo mundo junto, já como um processo assim profilático mesmo, e de mostrar para o nosso corpo que se por acaso tiver entrado alguma coisa, que o endereço certo é o da saúde. Gente, então ó, eu mostrei para vocês o PC Zapper, falei que ele tem um programa de frequências. Esse programa de frequências do PC Zapper é igualzinho o do RPD. A diferença é a forma como ele emite essa frequência. Esse aparelho para mim é o xodó mesmo, certo? Porque a gente percebe quando a gente utiliza a lâmpada de plasma, a eficiência, a eficácia das frequências são muito mais intensas, né? Tem gente que fala que são 10 vezes mais, 100 vezes mais, obviamente depende da frequência que você utiliza. Esse equipamentozinho aqui, ele é único, tá? Inclusive, a gente indica, a gente faz algumas consultas online de pacientes que precisam fazer tratamentos crônicos, duradouros. A gente indica a pessoa poder ter um equipamento desse. Eu sei que é um investimento, eu sei disso, certo? Mas dá qualidade de vida para esse paciente. Aqui dentro você vai encontrar frequências para aliviar dores, acalmar o organismo, fazer o organismo liberar processos de endorfina, de serotonina e várias outras coisas. Não só frequências para eliminar bichos, mas sim para liberar hormônio, funcionamento. Então, gente, vocês funções não têm mentais, noção. equilíbrio dos chakras, equilíbrios emocionais. Tudo isso são frequências, gente. Vocês podem ter certeza absoluta. Se você está com uma depressão, você pode ter certeza que a sua frequência cerebral está alterada. Se eu puder te dar a frequência correta, eu vou estar estimulando o seu corpo a reequilibrar e sair dessa vibração, dessa frequência e ir para o caminho da saúde, tá bom? Tem outros equipamentos, tem um equipamento muito parecido com isso, que é muito conhecido, que é um equipamento russo, que é o Spook. Ele faz várias aplicações elétrica, por onda de plasma, via estímulo elétrico no chinelo. Muita coisa. Tem um aparelhinho que emite frequência, que vai estimular a frequência cerebral. Esse a Zaika trabalha muito com ele, justamente para mudar, né, os padrões aí dos pensamentos, os padrões daquilo que está no seu software, daquilo que está gravado no seu subconsciente. Você pode fazer isso. Como você pode estimular a frequência para você entrar em sono profundo, para se acalmar, para se estudar. Vou deixar ela falar aqui um pouquinho sobre esse equipamento. Obrigada. Então, esse aqui, claro, tá faltando aqui, né,
os cabinhos com fone. Esse aqui é o NeuroSpa, gente. Eu sou apaixonada por esse aparelho, porque esse aparelho pode te auxiliar a concentrar, te auxiliar a absorver conteúdo, a aprender, tá? A aprender uma nova língua. E o que eu acho mais fantástico que ele auxilia que a gente faça é colocar a mente do paciente em delta, que é uma onda muito baixinha, 0,5 Hz. Tá? Essa onda é a onda onde a gente consegue reconfigurar traumas profundos, curar realmente lá no processo divino e receber a mensagem. Porque quando você está com a mente tão entupida, é como se o seu porão tivesse cheio de porcaria, de aparelho eletrodoméstico velho, quebrado, que você não sabe nem o que você vai fazer com aquilo e você também não joga fora. Porque você nem sabe como começar, suas costas estão doendo, está cansada, mas você quer uma hora resolver isso. Então busque terapia de reprogramação mental em delta. Você com certeza vai conseguir limpar o seu porão e não é apagar a sua história, né? Já me perguntaram assim, poxa, mas eu vou apagar a minha história, eu não vou saber quem eu sou e minha personalidade. Nada disso é mexido, gente. Ele mexe nas frequências onde ficam instalados os processos de dores, de sofrimentos, de experiências não positivas para o seu organismo, tá? Para o seu processo de conquista, de crescimento, de expansão, de aprendizado. Aos poucos lá na sua infância alguém falava assim, essa menina é burra mesmo, oh meu Deus, só podia ser filha de ciclano, de beltrano, tá? Então aquilo ficou gravado em você, aquela limitação. E aí quando a gente faz a reprogramação, você entende e perdoa e consegue liberar todos esses sentimentos e entender, você é capaz de todas as coisas. Legal, para você ver que é outro tipo de aplicação de frequências. Me perguntaram aí, a gente compra o aparelho e você expõe a frequência? Não, gente. Esses aparelhos, eles vêm com um programa. Você vai instalar o programa no seu laptop. Você precisa aprender a utilizar, lógico. Excetuando esse aqui, que você vai ter que ter os seus cartões. Se você se deparar com um paciente com esse não vem, né? uma frequência que você tenha que adquirir, você vai pedir para eles e vai conseguir colocar essa frequência. Tem outro equipamento que você pode trabalhar com frequências também. Esse aqui é o Potentizer. Esse aparelho aqui é um aparelho, ele é muito misterioso no sentido de você entender como funciona, mas assim, você também tem o programinha, fica lá no seu computador, você vai trabalhar frequências, impregnando estas frequências em algumas estruturas, por exemplo, na água, em cristais, em óleos. Gente, o que mais? Gente, nossa, você pode fazer em objetos, você pode colocar, fazer florais, você pode fazer homeopáticos. Nossa, tanta coisa que você pode fazer. E tem médicos que conseguem captar por um outro equipamento que acopla nele aqui, captar a frequência de um tumor, tá? Inverter a frequência do tumor, colocar em algum produto, uma prata coloidal, uma coisa do tipo, e dar para aquele paciente. Para auxiliar o tratamento dele. Nossa. Sempre lembrando que, juntamente com a frequência, você tem que desparasitar, desintoxicar, dar nutrientes. Porque, gente, é aquela história que a Zaika estava falando da música. Quando você escuta uma música de 440 Hz, você pode estar sendo influenciado negativamente. Agora, pega uma pessoa intoxicada e uma pessoa que não está intoxicada. A pessoa intoxicada, ela vai ser muito mais suscetível a ser comandada pela essa frequência do que a outra que não está intoxicada. Então, a gente sempre tem que lembrar que são várias frentes de tratamento. A frequência é um instrumento poderoso que a gente tem para poder influenciar aquele organismo a voltar a ter saúde, tá? Aí para o caminho da saúde. Vocês entenderem isso, vocês estão entendendo muita coisa. Temos 10 minutinhos para finalizar a nossa live. Quero que vocês façam perguntas, se vocês entenderam o que a gente falou aqui até agora. Bom, já tem uma. Esse tratamento pode ajudar pessoas na dependência química? Com certeza, Gláucia.
Com Sim. certeza. Tanto dependência química, assim, o cigarro, qualquer tipo de dependência, Sim. medos, gente, medos. Tem um medo tipo de avião. É uma química que gerou dentro do seu corpo também, que faz aquela reação hormonal, aquela reação de liberação de sentimentos, que não deixa de ser também uma dependência química. Com certeza, Gláucia. Tem uma outra pergunta aqui também. Esse aparelho é específico para alguma pessoa ou todos podem utilizar? Gente, todos podem utilizar. Agora a questão é a seguinte, você saber encontrar dentro do aparelho qual a frequência que você precisa fazer, tá? E eu digo ressonância. Vamos supor que eu fale assim, João, ô João, João, ele vai me responder? Não. Agora você fala assim, Davi, ele vai falar oi. É exatamente isso, porque assim, é o princípio da ressonância. Muitas pessoas compram esses equipamentos e vão fazer alopatia com frequência. Vai lá na frequência hipertensão, vamos lá, vai lá na frequência de hipertensão para o cara que está hipertenso, certo? Não é só isso, gente, você não está tratando sintomas, você está tratando um organismo que precisa ser consertado. Esse conserto exige um entendimento. Nós estamos aqui para ajudar você a iniciar os passos para poder ter uma saúde melhor, se precisar. Tem outra perguntinha, rapidinho. Se a gente aplica esses aparelhos, onde encontra esses aparelhos? Bom, a gente aplica também, nós temos esses aparelhos no nosso fazer terapêutico, né? Eu no meu fazer terapêutico e ele no fazer médico quântico também. E a gente alia a todas as terapias e todo o tratamento tradicional hoje, a utilização das frequências. E você também pode adquirir o seu aparelho, pesquisar aí na internet, você pode ter em casa. E ter na sua casa. Tá? Muitos pacientes, Qualquer dúvida, me pergunta aí. Eles fazem consultas, né? Eles fazem consultas online ou presencial mesmo. A gente orienta como eles podem estar utilizando esses equipamentos. Não só a gente, né? Tem vários outros profissionais que podem fazer isso. Aí você tem um equipamento na sua casa, é um investimento para você, para sua família. É uma tranquilidade. Ajuda muito, muito. Quem quiser maiores explicações de onde adquirir, qual o aparelho específico que você quer, me chama depois por mensagem no Instagram, que eu respondo para vocês, tá bom? E oriento com todo prazer. Posso demorar só um cadinho, mas eu respondo. Então, a Zayka tá com um projeto aí de fazer um canal para dar mais assistência para vocês. Deu tempo ainda, mas para poder ser mais específico, mas eu tô incentivando. Eu acho que um dia ela me ouve e começa. Deu tempo. Mas assim, tanto para ajudar vocês em algumas questões, poder indicar para vocês, porque gente, eu, com a minha profissão, eu não posso chegar para você e indicar, ó, compra isso, compra aquilo, tal, e nem devo e nem quero fazer isso. Eu tô aqui só para orientar vocês, certo? Como a gente pode ter uma saúde melhor, como a gente pode deixar o nosso corpo mais equilibrado. Posso dar uma dica? Só um pouquinho, lembrando uma coisa, remédio tem o seu lugar, tá certo? Tem o seu lugar, tem sua função, mas a gente não pode simplesmente tomar remédio para tudo. A gente tem que dar valor ao que o nosso corpo está querendo. Ok. Então, se eu puder dar uma boa dica para vocês de frequência, busque ouvir músicas que acalmem vocês, que falem de coisas boas, que tenham expressões boas. Vocês já viram aquela questão da ladainha? Ou do terço, ou do mantra, ou daquela repetição que você fica fazendo? Imagine uma música que prega dor, sofrimento, não saúde para você, coisas que não são legais. Então, tenha bastante cuidado com o que você escuta, porque isso tudo está sendo impregnado na sua energia, no seu corpo. Então, zele com o que você come, com o que você escuta, com o que você veste. Dentro das suas proporções, procure se oferecer o máximo de carinho, qualidade de vida, hidratação, limpeza, higiene, desintoxicação. E com certeza você vai caminhar para uma longevidade de qualidade, de saúde, de vida viva, de paz interior. Dificuldades todas as pessoas passam, todas as famílias, mas quando você busca esse equilíbrio, você consegue superar com mais facilidade situações adversas que possam acontecer na sua vida. Que é uma música curativa, os cantos gregorianos. Eles têm frequências que estimulam você. Mas, olha só, isso é uma pergunta até que as pessoas fazem frequentemente.
a frequência auditiva não tem a mesma eficiência do que a frequência elétrica, que não tem a mesma, vamos dizer assim, não tem a mesma efetividade do que a lâmpada de plasma. Então, cada uma tem a sua ação. Isso. Se você for usar a frequência auditiva, você vai levar mais tempo para ter alguma diferença ali, algum sucesso. Obrigada, okay? Karine, minha paciente lá do Pará, que veio para fazer um retorno. Super beijo, já chegou em Brasília, né, essa linda? É amanhã, é? É. Ai, que legal. Gente, um super beijo, nossa live tá acabando, mais então, uma vez. Dá para mais uma perguntinha, se alguém feliz. For rapidinho aí Pode fazer e mais teclar. perguntas. E qualquer esclarecimento, pergunta sobre os aparelhos, que não deu tempo de explicar aqui, pode me chamar em mensagem, que eu explico para vocês. E é um prazer enorme poder contribuir com vocês e expandir, porque quando a gente multiplica o nosso conhecimento, esse conhecimento é um conhecimento vivo. Como diz o nosso professor Dr. Laí Ribeiro, a comunicação ela só é verdadeira quando ela passa de uma mente para outra. A comunicação estagnada não funciona. Então, o nosso propósito é isso, comunicar com vocês cada vez mais possibilidades de amor, de Gente, eu felicidade. vou pedir para todos vocês, são 300, quase 350 pessoas, eu quero que vocês façam um minutinho de oração a nosso favor mesmo hoje, porque o nosso objetivo é montar um espaço que a pessoa possa chegar, ali ela já vai começar a receber a frequência dos órgãos, vai receber já a água frequenciada, vai receber esses tratamentos justamente para a gente pegar aquele corpo que está desorganizado e colocar organização nele e, obviamente, orientar a pessoa como ela pode continuar esse padrão na sua casa. Nós estamos querendo fazer isso, agora a gente precisa de orações, de estímulo, para que a gente consiga frequências de amor, para a gente poder fazer esse processo mesmo e eu poder oferecer para as pessoas esse tipo de tratamento. É o nosso pedido para o Criador, para receber vocês. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho de vocês. Segunda-feira à noite, né? Tanta gente aqui conosco. Que o Criador traga mais pessoas para que a gente possa realmente apoiar, comunicar situações que têm feito efeito nas nossas vidas e na vida de muitas outras pessoas. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Nos sigam nas nossas redes. Medicina Quântica, _Dr. Davi, meu Instagram. E temos aí alguns vídeos no YouTube falando sobre isso e mais algumas coisas para vocês poderem estar se aprofundando. Então, em mais um minutinho eu vou falar para vocês. Lembrem de hidratar o corpo de vocês, de passar por processos de desparasitação, de desintoxicação, bebam bastante chá, tenham sempre orientação desses chás e das quantidades, tá? Por favor, porque a dosagem que faz a diferença do remédio para o veneno. Por favor, estejam atentos a isso. E estejam pensando em suplementar o corpo de vocês. A alimentação hoje ela já não vem com tudo que a gente precisa. Por mais que você se alimente bem, por mais que você tenha condições de fazer aquela alimentação perfeita, a suplementação ela é muito necessária. A matéria-prima para que o nosso organismo possa nutrir as nossas células, as nossas mitocôndrias possam estar ali prontas a produzir ATP, que é energia para que a gente possa viver, amar, ser feliz, trabalhar, produzir. Então, lembre, é um processo, tá? Como eu falei, o GPS, quadra, rua, lote, precisa de tudo isso, tá? Um super beijo pra vocês e até segunda. Um abração, até segunda, gente. Beijo, valeu, tchau, tchau.